Capítulo 23. Triste, mais curto. Vim. Não nego que, ao avistar a cidade natal, tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política. Era o do lugar da infância. A rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, o preto do ganho, as coisas e cenas da meninice, buriladas na memória. Nada menos que uma renascença. O espírito, como um pássaro, não se lhe deu da corrente dos anos. Arrepiou o vôo, na direção da fonte original, e foi beber da água fresca e pura, ainda não mesclada do enxurro da vida. Reparando bem, há aí um lugar comum. Outro lugar comum, tristemente comum, foi a consternação da família. Meu pai abraçou-me com lágrimas. Tua mãe não pode viver, disse-me ele. Com efeito, não era já o reumatismo que a matava. Era um cancro no estômago. A infeliz padecia de um modo cru, porque o cancro é indiferente às virtudes do sujeito. Quando rói, rói. Roer é seu ofício. Minha irmã Sabina, já então casada com Cotrim, andava a cair de fadiga. Pobre moça, dormia 3 horas por noite, nada mais. O próprio tio João estava abatido e triste. Dona Eusébia e algumas outras senhoras lá estavam também, não menos tristes e não menos dedicadas. Meu filho, a dor suspendeu por um pouco as tenazes. Um sorriso alumiou o rosto da enferma, sobre o qual a morte batia a asa eterna. Era menos um rosto do que uma caveira. A beleza passara, como um dia brilhante, como um dia brilhante. Estavam os ossos, que não emagrecem nunca. Mal poderia conhecê-la. Havia 8 ou 9 anos que nos não víamos. Ajoelhado, ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto, sem ousar falar, porque cada palavra seria um soluço, e nós temíamos avisá-la do fim. Vão, temor. Ela sabia que estava prestes a acabar. Disse-mo. Verificamo-lo na seguinte manhã. Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Conhecia a morte de oitiva. Quando muito, tinha-a visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que acompanhei ao cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de coisas antigas. A morte, a leivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada. Essa foi a primeira vez que a pude encarar. Não chorei. Lembra-me que não chorei durante o espetáculo. Tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência boquiaberta. Que? Uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca jamais fizera verter uma lágrima de desgosto. Mãe carinhosa, esposa imaculada, era a força que morresse assim, prateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia. Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro, incongruente, insano. Triste capítulo. Passemos a outro mais alegre.